Olá a todos, a todas e a todos que estão nos assistindo nesse programa especial que a gente está fazendo com os finalistas da Alameda ao Prêmio Jabuti Acadêmico. Hoje é o dia que a gente vai entrevistar um grande pesquisador, o Carlos Roberto de Souza, que publicou pela Alameda Uma Hollywood Brasileira ou O Cinema em Campinas na década de 20. Então, eu tenho o prazer de estar convidando os indicados para o prêmio para conversar no Saco de Gatos, para a gente reconversar, quem já falou e quem não falou, conversar de novo. E eu queria chamar o Carlos Roberto depois da vinheta. Oi, Carlos, tudo bom? Oi, Joana, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia nessa manhã friíssima de São Paulo, né? Nada, que horror. Primeira coisa, queria te dar os parabéns pela indicação ao Prêmio de Jabuti Acadêmico na categoria de Artes Visuais. E queria perguntar para você como você está recebendo o prêmio, como você viu essa primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico e tal. Tá, eu acho a ideia do Jabuti Acadêmico muito legal. Também acho. Porque mexe com uma área de publicações, em geral pode ficar em segundo plano e tal, e não merece realmente, porque algumas das grandes produções brasileiras em termos de literatura, de pesquisa, de tudo, é uma área acadêmica, então eu acho legal. Acho muito bom isso. E eu achei assim, para mim foi pessoalmente muito recompensador essa indicação entre os 10 semifinalistas. Vamos ver agora em diante, né? Carlos, agora voltando ao livro, queria saber como começou a pesquisa, por que essa pesquisa especificamente, como isso se relaciona com as suas pesquisas acadêmicas, e vamos falar desse livro que é muito legal e muito interessante. Tá. Inclusive aí a relação acadêmica dele, né? Porque ele foi inicialmente, o texto inicial que deu depois de origem a esse livro, foi a minha dissertação de mestrado na ECA, na ECA USP, em 1970. Eu defendi, acho que foi em 79, acredito, acho que foi 79. E foi uma dissertação de mestrado que eu fiz, eu era um estudante de cinema, muito ligado ao Paulo Emílio Salles Gomes, que era professor de História do Cinema e Cinema Brasileiro, e ele que, na verdade, me incentivou nessa área de pesquisa. E daí, quando eu me graduei, foi ele praticamente que me obrigou a fazer mestrado. Você vai fazer mestrado. Eu falei, tá bom, então. Aí a gente discutiu um pouco sobre o tema do que seria o mestrado. Eu me fixei no cinema de Campinas da década de 20. Aí, então, eu fiz uma série de pesquisas. Foi aí que eu comecei a, efetivamente, botar a mão na massa e encontrar as pessoas que, graças a Deus, naquela época ainda tinha uma boa dúzia de pessoas que tinham participado do cinema de Campinas nos anos 20, que estavam vivas, entrevistei muita gente e fiz muita pesquisa em jornal físico. Na época não existia esse repositório maravilhoso que é da Internacional Digital, não existia. Então, foi uma pesquisa efetivamente de matéria bruta, ou seja, os jornais todos de época que eu folhei e eu anotei e tal, foi uma coisa dessa ordem. Depois, por isso foi a origem, né, que foi essa dissertação de mestrado. Depois o livro ficou, depois que eu defendi e tal, o texto ficou, sei lá, uns 10 anos, mais de 10 anos, parado. Assim, eu achava muito chato, eu achei realmente, depois que eu
que eu terminei como se fosse um grande rascunho, né? E era muito chato, eu achava o texto muito, muito aborrecido. Depois, já no final do século passado, eu retomei um pouco o texto, eu falei, gente, isso daqui não adianta deixar só como uma coisa que fica lá na USP, nem existia repositório digital na USP ainda, então era um texto que ficava lá na biblioteca. Eu falei, isso daqui todo mundo acha tão interessante esse tema, todo mundo que lê o texto, apesar de achar chato, as pessoas acham interessante, então que tal refazer o texto, retomar o texto, refundir o texto. Nessa época eu já tinha outros mecanismos de pesquisa, daí eu fiz mais pesquisas adicionais, retomei o texto, refundi o texto, praticamente reescrevi o texto inteiro. Ele não ficou ainda do meu gosto. Quase do meu gosto. Aí, então, como é que é? O que falta? Tá tão bom. Não, mas daí foi uma fase intermediária. Daí eu dei para uma série de pessoas lerem o texto. Uma pessoa que foi fundamental naquela altura foi a Luciana Araújo. Autora da Alameda também. Exatamente. Publicado pela Alameda, o livro dela sobre a crítica de cinema em Pernambuco, do Joaquim Pedro. Ela foi fundamental naquela altura. Depois que ela fez as críticas todas dela e tal, depois de alguns anos também, eu refundi de novo o texto, eu reli o texto, trabalhei mais o texto. E aí, nessa terceira fase, realmente eu fiquei satisfeito com o resultado final de todo esse. Então, foi uma coisa assim: teve um primeiro momento, um segundo momento, um momento intermediário de pesquisas, de escrita da coisa, e depois um terceiro momento, que já foi depois de 2010, foi 2015, digamos assim, que eu retomei para chegar nessa forma final. E ficou muito interessante. Essas pesquisas do começo do cinema no Brasil são muito interessantes, né? E não são muitas pesquisas, não é mesmo? O que você encontrou nesse caminho de tantos anos da pesquisa que você gostaria de destacar do livro, que está no livro? Bom, que está no livro. Eu acho, só fazer um pequeno reparo, eu acho que tem bastante pesquisa já sobre as primeiras décadas de cinema no Brasil. Quando eu comecei nos anos 70, ainda tinha muito pouca pesquisa, mas eu acho que atualmente essa fase do cinema silencioso brasileiro já tem uma série de bastante pesquisa que já resultou em dissertação de mestrado, em doutorados e tal. Ou ainda em desenvolvimento, mas já existe um certo corpus que naquela época não existia efetivamente. Agora, em relação ao destaque que eu faria... Que a gente gosta de chamar as pessoas para ler o livro, né? Pois é. Uma das coisas que eu pensando um pouco depois que ele foi editado, na repercussão que o livro está tendo, uma das coisas que eu gosto muito, e eu gosto muito na minha escrita em geral, eu gosto muito de personagem. E esse livro, por exemplo, ele tem alguns personagens absolutamente fascinantes. Né? Ele tem desde a figura do Kerrigan, que é uma figura misteriosíssima, que se passa, era um trambiqueiro italiano, digamos assim. Um trambiqueiro italiano que chega no Brasil, faz uma série de pequenos
deslizes jurídicos, né? Ele se passa por uma outra pessoa, então ele acaba chegando em Campinas para dirigir o primeiro filme que ele dirige lá em Campinas, se passando por um diretor americano, né? Então é uma figura que até hoje não se tem exatamente a trajetória dele. Existe um mestrado que foi feito na Unicamp, especificamente sobre o Keg, onde a menina desenvolveu uma série de pesquisas que, na minha época, eu não tinha tido acesso. Então, ela realmente, e aí, essa pesquisa que ela fez, eu aproveitei depois nessa refeitura do livro, do meu texto. Então, eu acho assim, esse é o personagem que eu destaco, como outras pessoas, né? Também tem uma outra figura que vai trabalhar em Campinas, que era o Antônio Rolando, que tinha efetivamente trabalhado como ator em Hollywood. Tanto que ele chega, quando ele volta para o Brasil, ele traz um filme com uma série de participações dele, ou de cenas que ele tinha filmado dele com estrelas da época e tal. E ela é uma pessoa que não só teve uma rápida participação em Campinas, como depois ele teve diferentes momentos de cinema no Brasil, em diferentes lugares, no Rio de Janeiro e tal. E tem uma carreira absolutamente aventuresca, né? Inclusive, ele, durante muito tempo, se acreditou que ele tinha morrido num navio de guerra durante a Segunda Guerra, nos mares da China. É uma história absolutamente fascinante. Então, tem personagens, assim como tem uma outra personagem que até gosto muito, e que só na última fase de pesquisas que eu descobri, graças à colaboração da Alice Gonzaga, que é dona do Arquivo Cinédia, que me passou uma correspondência absolutamente gigantesca, digamos assim, de cartas trocadas entre o Ademar Gonzaga, que era o dono da Cinédia, e esse jovenzinho, era um jovenzinho, campineiro chamado Aurélio Montemurro, e que trocava cartas com o Ademar Gonzaga, contando dos acontecimentos de Campinas do ponto de vista dele, porque ele não participou do cinema, efetivamente, mas ele participava como espectador e como amigo das pessoas que faziam cinema. E ele escreveu muito para o Ademar, e essas cartas, eu adoro cartas, outra coisa que eu gosto muito é edição de cartas, né? Nessas cartas ele vai traçando uma crônica do que vai acontecendo na cidade. E é um personagem porque é um jovenzinho garoto, né? Um garoto amante de cinema que se interessou pelas pessoas que faziam cinema na cidade. Então, eu acho essas coisas de ter conseguido, de certa forma, fazer uma crônica cotidiana das pessoas que fizeram cinema na cidade. Isso eu acho que é uma das virtudes desse texto, sabe? Eu acho importante isso. Assim como, do outro lado, um lado mais, digamos, mais histórico, conseguir situar a atividade cinematográfica de uma cidade no interior do Brasil, num panorama mais geral do que era o cinema brasileiro da época, né? O pobre cinema brasileiro, porque era uma coisa absolutamente desprezada pelas elits culturais, né? E até destacar isso, né? Porque num primeiro momento pode parecer que é um livro muito sobre uma cidade pequena, aqui Campinas, no interior de São Paulo e tal, mas na verdade você está falando, né, desses primórdios do cinema. Então é muito mais amplo do que, assim, quem for ler vai encontrar, não é mesmo? Sim, eu acho que porque o cinema em Campinas não era tão pequeno assim, não. Eu acho que era a segunda ou terceira. Tinha São Paulo, tinha Santos, e eu acho que a terceira cidade era Campinas. Então era uma cidade
que tinha uma importância econômica assim, no estado de São Paulo muito grande. Né? E embora a atividade cinematográfica pouco tivesse a ver com a economia cafeeira da cidade de Campinas, deu muito pouca relação, essa atividade cinematográfica se destacou no que era o panorama do cinema brasileiro de então, né? que era, quer dizer, não dá para comparar com hoje, é impossível, mas que na época, nos anos 20, era uma atividade absolutamente marginal. Então, as pessoas que se dedicavam a cinema brasileiro era a na margem. Embora, em Campinas, também uma coisa muito interessante, o primeiro filme feito em Campinas tenha sido feito por digamos, um intelectual, era uma pessoa ligada ao teatro, era um funcionário graduado da Prefeitura de Campinas, era uma pessoa considerada, digamos, pela elite. A elite, de certa forma, considerava o Amilar Alves, que era um dramaturgo, que havia ganhado uma menção honrosa na Academia Brasileira de Letras. Então, tinha uma certa aura, assim, essa figura. E ela, diferentemente de tudo que aconteceu no cinema brasileiro, foi a pessoa que fez o primeiro filme na cidade que, de certa forma, declanchou, né, o movimento cinematográfico daí para frente, embora ele, pessoalmente, não participasse mais. E, Carlos, como que esse... O cachorro está latindo. Como que esse filme, como que esse livro foi desenvolver, né, já que ele foi o mestrado e ele perpassou sua carreira... E ele perpassou sua carreira, né, de pesquisador, como que ele se liga com as outras pesquisas? Porque ele está muito, digamos assim, dentro da sua vida durante muito tempo, né? Isso que é uma coisa interessantíssima desse trabalho. E uma outra coisa que eu queria destacar é que seríamos de nós sem a hemeroteca digital, não é mesmo? Não, isso é uma coisa realmente fundamental. Eu acho que, de certa forma, mudou bastante o perfil das pesquisas acadêmicas no Brasil, né? Eu acho que ainda não está pronto. Eu acho que é uma coisa que precisa ser muito desenvolvida, né? Eu estava conversando com uma amiga minha, uma pessoa que é da Fundação Casa de Rui Barbosa, a gente estava comentando sobre isso, exatamente. É de uma importância fundamental, agora precisa ser desenvolvido. É uma coisa que não está pronta de jeito nenhum. E tem uma quantidade gigantesca de publicações que precisavam ser incluídas na hemeroteca digital e que, à medida que ela fosse ampliando, vai cada vez mais enriquecendo as fontes de pesquisa no Brasil. Né? Mas é só o Brasil, assim, poucos países têm uma fonte tão boa de pesquisa quanto a hemeroteca digital. Eu já tentei, tudo bem, tem a Gálica e tal, mas a hemeroteca é muito fundamental, assim. Sim. Não, quando eu faço algumas críticas, algumas coisas técnicas, além de precisar incluir outras coisas também, mas eu acho de uma importância, nossa, incalculável. Assim, muito impressionante. Agora, dentro do panorama de estudos, eu acho que esse livro meu, ele de certa forma, ele é um pouco pioneiro, não gosto muito da palavra de pioneiro, mas ele é uma das corporificações de pesquisas semelhantes que foram feitas e que, por exemplo, falando especificamente em termos de produção regional do cinema silencioso, o livro do Paulo Emílio, Humberto Mauro, Cataguases e Cinearte, que antecedeu durante de décadas o meu, né? É um livro que tratou da produção cinematográfica na cidade de Cataguases, que é uma cidade pequena de Minas Gerais, no mesmo período, digamos, no mesmo período da década de 20.
O meu trata especificamente de Campinas. Agora, existem outros movimentos cinematográficos regionais desse período que foram pesquisados, mas que ainda não viraram um livro. Eu lembro, inclusive, especificamente, uma pessoa que foi mencionada aqui já, que é a Luciana Araújo, que fez uma pesquisa gigantesca sobre o cinema dessa época, feito na cidade do Recife. Esse trabalho dela, por exemplo, ainda não virou um livro. Né? Como teve outros movimentos cinematográficos desse período também, que ainda não viraram livro, não viraram textos, artigos e tal, uma coisa assim, mas é uma coisa que ainda não tá definido realmente esse panorama dessas produções regionais. Que é uma coisa, aliás, que não era, durante muito tempo se achava que isso era uma característica brasileira, do cinema brasileiro desse período, mas não é. Efetivamente, tanto que agora, por exemplo, na Argentina, os estudiosos de cinema da Argentina desse período descobriram uma série de movimentos regionais em províncias argentinas de produção cinematográfica também, e agora virou um tema de pesquisa lá deles, né? De alguns anos para cá, algumas pessoas, sobretudo da Universidade de Buenos Aires, estão se dedicando a investigar esses movimentos. Eu acho bastante curioso. E no México, por exemplo, existe muito, já existe realmente vários estudos sobre as produções fora dos grandes centros, né, das capitais, assim. Então é uma coisa bastante... É um assunto muito rico, digamos assim, né? E isso a gente não estou nem falando de estudos comparativos, que é uma coisa que eu acho muito legal, muito importante, que é comparar a produção cinematográfica dos diferentes países da América Latina, América do Sul. Eu acho muito legal isso. Então, esse meu livro, de certa forma, ainda continua sendo um caso um pouco isolado, porque é um livro específico sobre um assunto. Né? É uma obra de uma vida toda, né? Isso que é uma coisa legal e que agora foi reconhecida pelo Prêmio Jabuti, enfim, está nos finalistas já é algo muito, muito importante, então já é uma comemoração bastante grande. Queria que você chamasse um pouco, a gente já fez o lançamento, foi um sucesso lá na Alameda, todo mundo que estava no lançamento está numa torcida absurda pelo seu livro, na Alameda, ficou todo mundo muito feliz, e queria que você chamasse um pouco as pessoas para lerem o livro, enfim, para a gente finalizar a nossa entrevista. Eu gostaria, na verdade, que muito mais, quantidade gigantesca de pessoas lêem esse livro, porque, embora pareça, né, ele tem uma cara, digamos... Porque eu estou sem ele, o João já pôs na tela, mas você mais para cá, isso. Essa capa, ela é lindíssima, não é? Eu acho que a capa a carne, é o filme A Carne, não é? Exatamente. Não só o filme foi um pouco escandaloso na época, como essa capa eu acho um pouco escandalosa também, mas eu acho que a gente escolheu direitinho essa fotografia. Ficou linda, lindíssima. Não acho nada escandaloso, acho que só fez bem para o livro, ficou lindo no livro. Eu gostaria realmente de dizer para as pessoas que se interessam, né, e não só para as pessoas que se interessam pelo assunto cinema brasileiro, mas eu acho, como eu disse, pelo meu próprio gosto, como eu gosto de desenvolver personagens, o livro não é um livro para especialistas de cinema ou de cinema silencioso. Não é. É um livro que conta uma história apaixonante de jovens envolvidos, jovens apaixonados pela grande arte do século XX, que foi o cinema. Essa história é uma história cheia de peripécias, com muitas peripécias, muitas aventuras. Então, não é um livro para especialistas, embora a raiz, como a gente já disse, foi
uma pesquisa acadêmica ligada à universidade, mas nas minhas diferentes escrituras desse livro, eu tentei cada vez mais tirar um pouco a linguagem da academia, digamos, o academês. Então, deixar uma coisa mais escorreta, mais fácil de ler. Realmente é uma das minhas preocupações, é escrever não escrever para especialistas, eu escrevi realmente para as pessoas que gostam de pegar um livro e se apaixonar pela leitura e por personagens, pelas peripécias que vão acontecendo. Isso que eu gosto muito. Está bem claro isso no livro, enfim, é uma das coisas que acho que chama a atenção de quem pega o livro e, enfim, se interessa um pouco pelo tema, quer saber ali o comecinho do cinema no Brasil, é muito interessante. Carlos, queria agradecer a entrevista, dizer que a gente está felicíssimo com o livro, com você, estamos aqui na torcida dos autores da Alameda, do seu livro em especial, está muito, muito legal. E, enfim, deixar um beijão para você e espero que a gente se veja logo. Perfeito, querido, está ótimo, muito obrigado, hein? Um beijo, tchau. Tchau, João.